Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 2 de março, e o nosso tema de estudo de hoje é um anjo atrasado. A gente vai descobrir o que é esse anjo atrasadinho, mas antes, vamos ler aqui o verso para meditar da semana. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Um anjo atrasadinho, hein? Vamos estudar daqui a pouquinho, vamos ver qual que é esse anjo que se atrasou. Mas vamos continuar nosso estudo sobre os deuses das nações e o grande conflito entre a palavra de Deus, o Deus da Bíblia, e os deuses que existem. E ainda existem, né? No mundo inteiro sendo adorados por aí. Eu quero deixar muito claro nessa lição para você que está ouvindo agora, que eu respeito a sua forma de crença, embora eu não precise concordar com o que você pensa. Assim como você também não precisa concordar com o que eu estou dizendo. Mas devemos todos, num país livre em que nós estamos, graças a Deus, respeitar a liberdade de consciência religiosa de cada pessoa. Nunca agrida uma pessoa simplesmente porque crê diferente de você. Existem muitas religiões que temos aqui no Brasil. Temos religiões africanas, de matriz africanas, temos pessoas que são budistas, hinduístas, nós temos pessoas que são muçulmanas, nós temos cristãos, nós temos judeus, temos pessoas que não creem em nada, até pessoas que são declaradamente satanistas. Estamos num mundo que permite a crença em tudo o que quisermos acreditar. Então temos que ter respeito a essa liberdade de consciência religiosa. Contudo, esse é um canal cristão, e a nossa base de crença religiosa está na Bíblia, a palavra de Deus, o Deus da Bíblia. Se você não concorda comigo, tudo bem, eu respeito a sua crença, mas eu vou ensinar para você hoje e vou compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido daqui, do que Deus ensina de forma clara na palavra dele, a Bíblia Sagrada. E na palavra de Deus, Deus diz que todos os deuses de outras nações, todo aquele que se diz Deus, mas que não é o Deus da Bíblia, é um falso Deus. É um Deus, é um objeto de culto que não merece adoração. E muitas vezes esses objetos de culto e essas histórias fabulosas que são criadas são inspiração do próprio inimigo de Deus. Muitas vezes os falsos deuses das nações são na verdade demônios disfarçados. E o que seriam esses demônios? Anjos maus. Anjos que se rebelaram contra Deus e se colocaram como oposição à vontade e à palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos fala sobre as religiões que não seguem a palavra de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão. Então, religiões que não seguem o Senhor são falsas religiões com falsos deuses, com todo o respeito. É o que a Bíblia diz. E eu digo isso porque Deus quer nos salvar, nos tirar do meio da escuridão, nos levando para a luz da sua palavra. E isso tem que ficar muito claro, porque o que eu estou dizendo para você hoje é o que está na palavra de Deus. Sobre o anjo atrasadinho, que é o tema de nosso estudo de hoje, eu quero ler com você Daniel, capítulo 10. Vamos ao livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do verso 1. Daniel, capítulo 10, verso 1, nos fala de um anjo que se atrasou um pouquinho para uma missão especial. Vamos lá, ouvir a palavra de Deus. Lembrando que aqui no canal temos estudado o livro de Daniel, temos aí os estudos de Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4 e por diante. Estamos aí estudando as mensagens da palavra de Deus, usando a profecia do livro de Daniel. E eu convido você a ir na playlist aqui no canal e também dar uma olhadinha. Eu fiz de uma forma bem simples para que todos nós possamos entender um pouquinho mais do livro de Daniel e das mensagens de Deus para o tempo do fim. Daniel capítulo 10, a partir do verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas, as 3 semanas inteiras. Então Daniel teve uma visão especial e ficou muito abatido e fez ali um jejum de 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo,
e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muitas águas. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei aquela grande visão. Esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Nesse momento, o profeta Daniel ele tem uma visão de um anjo de Deus, e a visão é tão impactante que os homens que estavam ali em volta, embora não estivessem vendo a visão, saíram correndo de medo. Daniel ficou pálido, ficou branco, ficou realmente sem forças, e quando o anjo começou a falar, ele desmaiou diante da presença do anjo do Senhor. Nós vamos ler até o verso 14. Então, vamos lá, verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu sou o teu enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. A gente não vai aqui estudar todo o livro de Daniel, pelo menos não nesse quadro, mas lá na playlist, na História e a Fé, em que estudamos o livro de Daniel, você vai encontrar esse texto e a explicação do capítulo 10. Mas aqui nós vemos então o anjo do Senhor aparecendo, se mostrando para Daniel, e ele então fica ali sem forças, e finalmente o anjo fala para ele o seguinte: eu estou batalhando contra o príncipe da Pérsia por 21 dias, mas mesmo assim não consegui vencer. Então Miguel, o grande príncipe, veio me ajudar, então eu consegui vencer e vim trazer para você a informação, a mensagem de Deus para você sobre os últimos dias. Eu obtive a vitória com a ajuda de Miguel. Aqui nós temos um anjo do Senhor, poderosíssimo em poder, batalhando no coração da Pérsia, o rei da Pérsia, rei Ciro, que permitiu que o povo de Deus fosse libertado do cativeiro de Babilônia, depois desse grande conflito em que o anjo de Deus e os anjos de Satanás lutavam. Isso mesmo, em cada nação esse texto deixa muito claro que em cada nação tem um anjo de Deus e um anjo do diabo, um anjo do inimigo de Deus, conduzindo os negócios do mundo. O anjo do mal fica lá tentando destruir as nações, conduzindo os líderes dos povos para fazer coisas erradas, enquanto os príncipes de Deus lutam para salvar o seu povo, para batalhar as vitórias, as lutas, enfim, para obter vitória, mas as lutas de Deus. Esse conflito é muito real, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Vejam só, vamos colocar aqui para o Brasil. Hoje o presidente que temos em exercício tem a função de governar o país. Um anjo diabólico está ali do lado dele, tentando fazer ele influenciá-lo para fazer coisas erradas, ações que prejudiquem principalmente aqueles que seguem os caminhos de Deus, mas todo mundo sai prejudicado nessa batalha. E ao mesmo tempo, um anjo poderosíssimo poder, um anjo de Deus, está lá do lado do presidente da República, tentando influenciar o coração dele para o bem. E o que vai comandar, o que vai realmente dar a vitória final, vai ser a escolha que ele tem. A escolha de lutar pelo bem ou pelo mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com a pessoa que a gente coloca lá na presidência, as pessoas que nós escolhemos como presidentes, representantes, porque essas pessoas serão nossos líderes. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz que devemos estar orando pelo presidente, pelos reis, pelos governantes. Não importa quem está no poder hoje, se ele é socialista, se ele é capitalista, se ele é A, se ele é B, se ele é partido P, se ele é partido C, não importa. O que importa é que hoje nós oremos por essa pessoa. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você não só deixou de falar mal do seu presidente, mas também orou por ele?
Ah, mas não é meu presidente, eu não votei nele. Não importa se você votou ou não. Ele é o presidente. Agora nós temos o dever de orar por ele. Orar por sua saúde espiritual principalmente, para que nós, os filhos de Deus, sejamos protegidos nesse conflito. Porque em cada nação, em cada povo, anjos do mal, príncipes do mal, tentam governar as nações do reino do mundo. E os anjos de Deus estão lá trabalhando e batalhando. E esse conflito é tão real que Deus, Jesus, teve que intervir aqui nessa história. Quando fala ali de Miguel, que veio então para ajudar o anjo do Senhor, para vencer a batalha e permitir então que o povo de Deus saísse de Babilônia e pudesse voltar para Israel. Essa era a batalha no coração do reino da Pérsia. O grande conflito ele é real. Ore pelo seu chefe, ore pela sua chefe, ore pela pessoa que está acima de você, para que você também possa representar Jesus e essa pessoa possa ser usada, para que Deus possa trabalhar no coração dela. Aí entra a questão da nossa intercessão, da oração uns pelos outros, porque o conflito é real, os demônios e os anjos são reais, mesmo que a gente não consiga ver com os nossos olhos humanos, existe um grande conflito espiritual nesse exato momento acontecendo. A gente tem que se pegar firme com a palavra de Deus. A lição nos diz o seguinte: para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento. Existe um limite para os anjos maus e existe um limite para os anjos bons. Os anjos bons nunca vão impor nada e nem forçar nada. Embora os anjos maus queiram fazer isso, eles também têm um limite, que é o limite do livre-arbítrio do ser humano. Quando nós nos entregamos ao inimigo, ele não está nem aí mais para a nossa vontade e nos usa como seus instrumentos. Mas quando somos moralmente livres, nós podemos escolher estar com Deus e ser usados com Deus. O engajamento espiritual depende da nossa escolha, de que lado nós queremos estar. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque o Senhor está conosco, nos abençoando, nos protegendo nesse conflito cósmico, nos dando força para enfrentar o mal. Obrigado pela vitória que temos em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, um verdadeiro cristão ama o seu semelhante e respeita as crenças dos outros. Fique em Deus, fique em paz e busque sempre a verdade da palavra de Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.